Calvície. Eu fiquei esperando a pergunta da calvície. Ah, da calvície? Você quer gravar ela e ele inclui no take aí? Pode colocar aí. Ó, vou te falar uma coisa. Se a plateia pediu, vamos. Eu vou te falar um trem. Eu não ia fazer, mas a galera... Não perdoa, não. Não perdoa, não. Vou te falar. Foi muito... Esse aqui, o cara não perdoa, não. Vou te falar. Vou até mostrar quem foi. Olha aí. Ó, eu vi, ué. No seu caso de calvície, tem tratamento? Tô em uma situação parecida. Eu vou falar o seguinte. Nós estamos vendo aí muita gente tratando desse problema de calvície, sabe? Tem um parceiro lá fora também, John. Tem, mas eu falo sempre o seguinte. As pessoas que têm um pouquinho de contrariedade com relação a esse problema natural da vida, tem que correr atrás de buscar, né, a sua felicidade. Se te incomoda ser calvo, corra atrás de um tratamento, de um implante capilar, que seja de uma peruquinha, que seja de um minoxidil, não querendo fazer propaganda para a indústria farmacêutica aí. Não é pra pintar, não? Será? Cabelo não. Eu acho que não vai ficar legal, não. Cara... Faz uma tatuagem, mas eu, particularmente, eu não gosto de deixar de assumir as minhas raízes, sabe? Então, se as minhas raízes estão me colocando calvo, então eu vou seguir em frente, não vou gastar dinheiro com isso, tenho enorme satisfação de ter minha carequinha aqui, sabe? De chegar em casa, quando eu vou abaixar um pouquinho, porque eu não vou falar que vou cortar o cabelo, né? Vou abaixar um pouquinho o telhado aqui, a minha filha passar o cabelo assim, nossa, papai, seu cabelo ficou tão bonito. Tu bateu uma satisfação melhor do que essa pra mim? Sabe? Então, assim, agora se eu chegar lá com aquele cabelão, ela fala assim, que é isso, papai? Então, assim, sou muito feliz com a minha carequinha aqui, as pessoas já me conhecem por ser careca, então... Vamos seguir em frente. Quem tem que elogiar, tá elogiando, exatamente. Né? Tem que ter um motivo de alegria. Você é o cara, viu? Eu sei não. Então já era. É preciso a gente tratar o funcionário público da maneira como ele merece ser tratado. Com respeito, com dignidade, valorizando o trabalho que é desenvolvido, porque nada de política pública no município é feita sem que esteja ali por trás um servidor público dando o seu máximo para que aquilo possa ser feito. Obviamente que falhas todos temos. Todos teremos, somos humanos, errar faz parte do ser humano, mas eu acho que você tratar de forma desigual, tirando de, às vezes, aquele que tem o menor salário, para você aumentar do escalão de cima, que já tem um bom salário, não seja a melhor forma de se fazer uma reforma administrativa. Obviamente que quem está lá tem o poder de decisão de fazer a reforma como ele achar que deve ser feita. Isso passa, obviamente, por um planejamento que a equipe dele fez, mas eu, enquanto prefeito, não faria a reforma administrativa da forma como foi feita, sabe? Eu acho que, assim, é preciso de fato da gente ter eficiência, mas é preciso também que a gente possa remunerar o servidor, o nosso colaborador ali de forma justa, sabe? E as queixas que a gente tem recebido de pessoas que já tinham um salário mais baixo, ter ele diminuído para aumentar salários de assessores, enfim, do alto escalão, eu acho que talvez não seja a melhor decisão. Eu não faria. Tá aí quem está tomando as decisões agora para a própria população e os próprios servidores fazerem os julgamentos que são necessários. Eu não faria dessa forma. Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos começando agora o segundo Pod-Papo do Evo. Na verdade, o segundo episódio de muitos, hein, pessoal? Lembrando que nosso intuito aqui é aproximar você do político. Tirar esse muro dentre vocês e trazer comunicação, trazer conhecimento. Cada podcast a gente tem aprendido algo novo, não é verdade? Então, nós estamos começando o segundo episódio e fica aí. Pessoal, eu gostaria primeiramente de falar dos nossos patrocinadores, agradecer a Deus primeiramente e segundo eles que têm nos ajudado nessa missão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Wolftech e o portal Descubra. Os dois que têm nos ajudado com esse espaço aqui, o podcast ao todo, as câmeras, a TV, esse espaço foi patrocinado, oferecido pela Wolftech e o portal Descubra. Então, se você precisa de algo que queira entrar em contato, ou entre em contato com eles, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Eles têm até um site aqui do Descubra. Você pode entrar no site, dá para ver, Daniel? Olha só. Você pode entrar no site e se cadastrar aí, colocar a sua empresa, colocar, independente de você, a empresa de tecnologia, de restaurante, você pode colocar lá seu site e você vai ter uma assistência do Daniel. E gratuito. O Daniel lembrou aqui que é gratuito, hein, pessoal? Então aproveita aí. Melhor que o Google.
E eu gostaria também de falar sobre a agência 404, agência de marketing 404. Pessoal, as ideias, as edições, muita gente manda mensagem para mim falando assim, poxa vida, faz uma edição para mim, me ajuda, não sei o quê. Eu falei, pessoal, eu não sei nem postar um vídeo no Instagram. O último vídeo que eu fui fazer, eu tropecei na rua, num buraco que tinha lá, uma cratera, e caí, quase que eu caio, eu não sei nem gravar direito. Então, quem faz para mim é a agência 404, a agência de marketing. Eles fazem edição, eles trabalham com empresa, eles sobem o nível do seu Instagram e faz a diferença. 404 é o seguinte, quando você pesquisa algo lá no Google, que aparece lá 404, que você encontrou erro. Então, é algo que ainda não existe. Eles transformam essas ideias em soluções. Então, vem fazer parte da agência 404. Pessoal, eu gostaria também de falar sobre a empresa RP Eletrônicos. Pessoal, a melhor empresa de acessórios e eletrônicos para celular é a RP Eletrônicos. Aqui em São Gotardo é a melhor. Não existe igual. Eletrônicos com qualidade, garantia perfeito e, inclusive, eles atendem mais o atacado, tá? Porém, eles são os maiores atacadistas da região. Inclusive, se você quer comprar com eles, entre em contato com a RP Eletrônicos e fala com eles lá. Para comprar atacado, você precisa ter CNPJ, certo? E você que tem assistência técnica, você precisa ter somente curso profissionalizante, tá certo? Então, entre em contato com eles e, inclusive, pessoal, eles trabalham com a melhor tela do mercado, a UEFIX. É a melhor, a única autorizada na região. Chama eles lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu gostaria de falar também da Dona Leandra, dos nossos patrocinadores, um buffet. Pessoal, o buffet da Dona Leandra é o melhor buffet da região, comida caseira. E se você experimentar o buffet da Dona Leandra, você vai querer fazer festa na sua casa todo santo dia. Você vai querer fazer festa, você vai querer fazer casamento, você vai querer fazer jantar particular, que ela também faz, e ela atende São Gotardo e região. É o melhor buffet da região. Agora eu gostaria de falar da Starburgs. Pessoal, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu e o nosso amigo aqui, nosso entrevistado, somos apaixonados por hambúrguer. E esse, eu vou até chamar você para participar desse aqui. Esse aqui é o melhor hambúrguer que tem, o meu amigo Paulo Eugênio. Vou até quebrar o protocolo, porque eu ia te chamar só depois, mas esse aqui eu nunca vi não, hein? Rapaz, primeiro, não podia deixar de agradecer, né? Como você disse, a Deus por nos dar a oportunidade de estar aqui, mas para também agradecer a você, Everton, e toda a equipe, né, do Pode Papo que está aqui nesses bastidores, colocando tudo isso aqui para poder estar acontecendo, para que a gente possa levar para a população informação de qualidade e essa aproximação com as pessoas que querem discutir uma São Gotardo cada vez melhor para todos. E confesso que ser recebido aqui com os hambúrgueres, né, do nosso amigo Paulo Vitor, da Star Burger. Isso mesmo. Um abraço para ele, para Isabela e para toda a família. Então, assim, é top, viu? É uma recepção de primeira estar aqui. Sem Agradeço dúvida. muito a oportunidade. E esse aqui é o que eu mais gosto. Esse molho, você pega essa batatinha e bota nesse molho aqui, meu parceiro. Meu parceiro, eu vou ficar de seu nível. Vamos fazer o seguinte, sabe? Esse formato de hambúrguer que eu já tô aqui, a gente conversa e depois já parte pra cima Fechou, aqui. fechou. Show de bola. É isso aí. Então vamos lá, pessoal. A gente tá aqui com o Paulo Eugênio, nosso parceiro Paulo Eugênio, nosso segundo convidado. E Paulo Eugênio é formado em advocacia, é advogado. Foi ex-vice-prefeito da nossa cidade, a gente vai falar mais sobre isso. Ele fez uma ótima gestão e hoje também tem a sua... É empresário também, tem o nosso empreendimento, é a ABC... Isso, ABC Papelarias. Tanto aqui em São Gotardo quanto na Guarda dos Ferreiros, né? Que nós temos a filial em Guarda dos Ferreiros. É isso aí. Eu gostaria, primeira pergunta que eu quero fazer para você é sobre sua passagem política aqui em São Gotardo. Eu quero que você fale um pouco mais da sua passagem política, o que você foi, como é que aconteceu, como você entrou na política, como surgiu esse desejo. Acredito que você nem sempre foi político. Ô Everton, eu falo que desde pequeno a gente já tem um pouquinho correndo na veia aí o sangue político. Meu avô sempre ali militante político, sempre envolvido nos processos. Meu avô que é lá de Formiga, né? O pai do meu pai. E sempre envolvido e desde pequeno eu acompanhando aquela movimentação dele ali, sempre interessado na política. E brincava sempre com as pessoas ao meu redor, ao longo do tempo com os professores, de que um dia eu seria prefeito de São Gotardo.
Então tinha já esse desejo aí de ingressar na política, porque eu acredito que a política é uma maneira de se transformar a vida das pessoas, né? É uma possibilidade que você tem de aplicar aquilo ali, que você tem de vivência com todo mundo ali ao seu redor, com conhecimento, obviamente, que você vai adquirindo ao longo do tempo, mas que você pode transformar a vida das pessoas através de políticas públicas eficientes, planejadas e direcionadas realmente para a comunidade. Foi até então que, 2012, eu resolvi colocar aí a primeira vez o meu nome para avaliação, né? Fui candidato a vereador em 2012. Naquela eleição, com 18 anos de idade que eu tinha, tive 296 votos. Então, assim, foi uma votação, na minha avaliação, muito expressiva para aquele momento. Eu estava recém-saído do ensino médio, iniciando na faculdade. Então, esse relacionamento que eu construí ao longo do tempo, comecei a trabalhar ali com meus 13 anos com a minha família lá no barzinho do meu pai, o Bar do Vilela, e sempre relacionando com as pessoas, construindo essas amizades, enfim. Foi aí que surgiu essa oportunidade, coloquei meu nome à prova e tive esse resultado. Embora não tenha sido eleito, fui convidado pelo então prefeito para poder fazer parte da equipe administrativa, né? Já com o secretário de administração, fazenda e planejamento, né? Que eu pude contribuir, além de outras funções que eu desempenhei nesse primeiro mandato. Quando foi em 2016, eu resolvi finalizar os meus estudos, né? Sou formado em Direito, como você mesmo disse, no SESC, aqui o Centro de Ensino Superior de São Gotardo. Fui estudar para poder estar alcançando a tão sonhada OAB, né? Tornei-me advogado e resolvi, então, naquele pleito de 2016, não sair candidato. O tempo passou, fui convidado para estar na Câmara Municipal, então de 2017 a 2020, embora eu não estivesse, né, não tenha disputado a eleição, mas fui convidado por questões técnicas para poder estar contribuindo ali no Legislativo. Então fiquei como controlador interno e depois no último ano como chefe de gabinete. Foi então que surgiu a oportunidade aí de ser candidato a vice-prefeito no pleito junto com a prefeita Denise e saímos vitoriosos. E ao longo desses últimos 4 anos, tivemos a possibilidade de doar um pouquinho daquilo que a gente tinha para tentar construir aí uma São Gotardo cada vez melhor para a nossa população. Quando eu cheguei em São Gotardo, muita gente falava da administração de vocês, sabe? E falava que foi uma das administrações mais atuantes, mais próximas do povo. Porque como eu sempre digo, o político, eu acredito que o político ele precisa ter os 3 pilares, que é a conexão com o povo, a intimidade com o povo. Corta essa parte aí, tá? A conexão com o povo, a intimidade com o povo e a sinceridade com o povo. Sim. E eu acredito que essa gestão teve muito isso, né? Qual foi a sua maior dificuldade? Ô Everton, eu falo sempre, dentro dessa linha desses 3, né, os tripés que você está posicionando aí, o político ele tem que ter cheiro de gente. Isso. Sabe? Política não se faz sem povo. Sabe? Sem conhecer a dor, o sofrimento da população, as principais necessidades, é impossível você executar políticas públicas que sejam de fato efetivas, sabe? Então, assim, eu tive a grata satisfação de ter essa parceria aí com a prefeita Denise ao longo desses 4 anos. E sim, muito ainda tem que ser feito por quem está administrando e por quem virá administrar. Sim. Mas eu tenho muito orgulho e, assim, uma honra muito grande de poder ter contribuído ao longo desses 4 anos, porque nós fizemos muitas entregas. E, assim, entregas que eram sonhadas pela nossa população há mais de 40 anos. Você veja bem, só a título de exemplo, o Parque dos Ipês, né, ali na Orla do Balneário, e o Complexo João Lúcio da Silva Neto, em Guarda dos Ferreiros, que tem gente que ainda não conhece. São 2 obras para lazer, entretenimento, diversão e prática esportiva para todas as famílias do nosso município. E que, inclusive, Paulo Eugênio, que precisa muito. Eu vejo a necessidade, como eu estava até conversando com nossos amigos aqui, eu vejo a necessidade de ter esse ambiente de lazer, né? Hoje Sim. tem esses 2 espaços e tem mais, né? Sim. Mas ainda acho uma grande necessidade de ter ambiente para jovem, o jovem ir lá e tal, a não Sim. ser a praça, né? Justamente. Eu falo que a ideia, quando nasceu essa concepção desse projeto lá no gabinete da Denise, foi justamente pensando nisso, porque foi um compromisso que nós fizemos lá em 2020 com a população de oferecer o espaço para aqueles que a gente sabe que é o futuro da nossa cidade, né? Eu, como sendo um representante jovem, né, nessa conjuntura, nada mais justo do que pensar aquilo que era possível de ser feito para que a gente trouxesse algo que chamasse, despertasse a atenção e para que pudesse ser um espaço aí de prática esportiva da criança
ao idoso. Então, não é um espaço que vai alcançar só a questão da juventude, que muitas das vezes tinha que ir para loteamentos, para outros lugares, enfim, às vezes fazer o que não era correto. Então, ali está um local para prática esportiva, para diversão, né? Respeitando, né, o espaço do outro também, os direitos das outras pessoas, mas é importante que a gente buscou e teve condições de oferecer. Inauguramos esses 2 espaços, os 2 juntos, aí, só a título de exemplo, são obras que ficaram mais de 10 milhões de reais. Então, aí, devolvendo o recurso que a população paga através dos seus impostos de forma efetiva, através de um bem, um patrimônio que está ali e que, óbvio, a gente sempre pede à população que nos ajude a cuidar daquele patrimônio ali, porque é deles. Verdade, né? Exatamente. Agora a gente falou de coisa boa, mas a gente vou falar um pouco assim, qual a sua maior dificuldade? Você fala assim, poxa vida, a minha maior dificuldade como vice-prefeito, como essa gestão que você teve, qual você encontrou? Às vezes muita gente fala que é a burocracia, né? Eu falo que a burocracia, ela é de fato um entrave na administração pública como um todo. E nós entramos com algumas medidas desde o início da nossa gestão justamente para desburocratizar a administração, tornar ela mais próxima da população, serviços realmente mais acessíveis e essa comunicação direta, esse diálogo. Nós estávamos todos os dias na prefeitura, nas ruas, buscando realmente ter esse contato com a população, porque é só assim que a gente vai conseguir realmente fazer algo que seja efetivo. Eu costumo falar que na função de vice, porque o vice não tem aquela fase, não, a sua função é essa aqui, você está designado para fazer essa atividade aqui. Não, o vice está ali como auxiliar direto do prefeito, obviamente, para que sempre quando convocado para uma missão, estar ali a posto para poder desempenhar aquela função. Então eu falo que, como vice, talvez o meu maior desafio seja, às vezes, não ter a autonomia necessária para determinar que algo seja feito, sabe? Mas tenho a grata satisfação, e não posso deixar de falar isso aqui, que durante esses 4 anos tive uma relação muito profícua com a Denise, né? Então, assim, a gente discutia muita coisa junto. Vários desses projetos que a gente executou, a gente tomou decisão conjunta, porque eu acho que várias mentes pensando juntas ali, a gente tem uma solução muito melhor para determinados problemas. Então, assim, mas eu acredito que esse tenha talvez sido o maior obstáculo, sabe? O fato de não ter, às vezes, autonomia para determinar que algo seja feito para a função de vice seja realmente o maior desafio. O maior desafio, sim. Eu imagino que seja mesmo, é muito burocrático. Porque se às vezes para o povo é burocrático conseguir algo, imagino que a prefeitura deve ser Sim. bem burocrático também. Você vai cortar essa olhada aqui. Já que você falou desde o começo, né? Falou gente novo, entrei novo. Fala um pouco mais sobre o projeto. Você é líder hoje do Partido Novo da região do Alto Paranaíba, né? Sim. Fala um pouco mais como funciona isso. Eu recebi agora, ao final do ano de 2024, o convite para estar assumindo aí a liderança do Partido Novo aqui em nível regional, né? Então, a nomenclatura correta é líder de meso, né? A mesorregião de Patos de Minas, que compreende os municípios do Alto Paranaíba e Noroeste. Então, são 34 municípios. Então, começa aqui e vai até lá próximo de Brasília, lá em Unai, que é a cidade, Unai, Arinos, aquelas cidades ali próximo que vai esse alcance nosso aqui. E a missão nada mais é do que formar esses núcleos para se discutir a boa política. Obviamente que o Partido Novo vem aí, a gente tem um maior expoente dentro do nosso partido, que é o governador Zema, e o professor Matheus Simões, são os dois, vamos falar assim, líderes desse projeto novo, que é realmente a gente poder discutir boa política com aqueles que realmente querem fazer algo que possa ser diferente pelos seus municípios. Então, a gente vai atuar nessa coordenação dessa formação de núcleos, inclusive a formação das chapas para as eleições de 2026. Então, a gente acaba participando na mesa, junto do Diretório Estadual, dessa formação desses núcleos e das chapas que vão aí concorrer nessa eleição de 2026 para gerir o nosso estado. Então, recebi esse convite e eu falo que missão, quando ela lhe é dada, o mínimo que você pode fazer é cumprir. Então, assumi com muita satisfação, porque foi no final de 2023 que eu acabei vindo para o Novo, identificando ali com várias das pautas e das ações que o governador vinham tomando para essa retomada do Estado que foi defasado pelas gestões anteriores. Então, acho que nada mais justo que a partir do momento que fui convocado para essa missão, me colocar à disposição de poder estar servindo, dando um pouquinho da minha contribuição, dessa pequena bagagem que a gente tem
né, na trajetória política aí, para a gente formar esses núcleos e buscar essas pessoas que realmente queiram discutir uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, porque eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo, enquanto estamos dispostos a sermos homens ocupantes de funções públicas. Com certeza. E o Novo tem muito jovem, né, Paulo Gênio? Tem. Eu acho que, se brincar, deve que ser o partido que tem mais jovem, ou Tem. não? Talvez em questão de número, não vou saber precisar que seja ou que tenha maior quantidade de jovens, mas que tenha um movimento de juventude mais engajado, né? Então, a gente busca trazer a juventude justamente pensando que elas são o futuro do nosso país. Então, nada mais justo do que a gente começar na base, né? Então, formar jovens ali preocupados em realmente estar discutindo os problemas da sociedade, estar buscando e propondo soluções, porque não é só apresentar o problema, é ajudar a buscar soluções e construir resolução para esses problemas. Então, assim, o Novo realmente desperta essa questão na juventude de estar participando ativamente desse movimento de reconstrução do nosso país. Bacana. Eu gosto bastante do Partido Novo. Você quer falar alguma coisa, né? Você falou aqui que gosta bastante do Partido Novo, a gente fica satisfeito de ouvir essa questão, porque muitas das vezes você ouve na maior parte desse meio jovem que a gente tá, é de que as pessoas não se interessam por política. Infelizmente, sabe? né? As pessoas às vezes criticam, as pessoas estão ali na rede social reclamando de alguma coisa que não está sendo feita, mas pouca gente se interessa em participar, de conhecer. E eu falo assim, quem conhece a base do Partido Novo, aquilo que tem como premissa principal, que deveria ser obrigação para todos, que é combate à corrupção, transparência, respeitar o dinheiro público, enfim, essa é uma obrigação que todos nós temos, indiferente de participação política ou não. Mas é importante que a gente se identifique com algo que realmente sintetize aquilo que a gente tem de visão. Então, princípios, valores é algo que a gente traz de berço, mas a gente tem que colocar em prática quando a gente quer se propor a ajudar em algum projeto, fazer algo que seja relevante e deixar o nosso legado aí, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que nos sucederão. Então, é bastante satisfatório ouvir que você se identifica com o partido, porque realmente é um partido diferente de todos os outros, principalmente da forma de se fazer política. E o trabalho deles, o jeito que eles votam, o conjunto é sensacional. É coerência, né? Isso, é coerência, né? exato. Do início ao fim, há coerência em tudo aquilo que é feito. Exatamente. Defeitos todos temos. Todas as agremiações partidárias vão ter defeitos. Mas se tem uma coisa que o Novo pode se orgulhar de fazer, é de ser coerente em tudo aquilo que propõe e leva do início ao fim aquela essência ali, em tudo aquilo que vai colocar em discussão. Eu acho que, infelizmente, não somente em São Gotardo, não acredito, no Brasil inteiro, existe uma grande dificuldade das pessoas em se aproximar da política, né? Principalmente o jovem, né? E o Partido Novo tem tido, eu acredito que essa missão de aproximar os jovens com os jovens. Justamente. Que é justamente trazer eles para discussão, né? É justamente esse o objetivo. É isso aí. Conheço um cara ali que tem um cabelão grandão, vive lá no Aroma Bristol, inteligente pra caramba, fala demais. É um grande parceiro, viu? Grande parceiro. É um grande parceiro. Ele Vou mandar um abraço para ele aqui. O Anderson, grande abraço para você, meu líder. Eu nem vou te falar a pergunta que o Samuel mandou para você, porque... Não, mas aqui nós não temos problema em discutir todos os assuntos, não. Até aqueles que transcendem a política. Então vamos lá. Eu quero falar para você, eu quero perguntar para você sobre isso, né? Sobre esse assunto. Por que você acha que as pessoas hoje em dia, principalmente aqui em São Gotardo, são tão afastadas da política? Existe um muro entre a política e eles. Às vezes até pessoas boas. Principalmente, na verdade. Eu costumo falar, o Everton, que indiferente de São Gotardo, mas às vezes num contexto nacional, muitos hoje não querem discutir política justamente por desilusão. Né, por estarem cansados de ver mais do mesmo. Até a gente via ontem, foi repercussão nacional, até aquela questão da CPI das bets, né, que está tramitando no Congresso, os senadores ali, e uma digital influencer lá, e acabou que virou um circo. Essa é a visão que a maioria das pessoas tem da política hoje. Que é um circo, que as pessoas estão aqui, os mesmos atores, nada muda, nada vai ser feito, e que as coisas vão continuar da mesma forma. E eu falo que esse muro, como você bem disse aí, ele precisa ser derrubado. Ele precisa ser derrubado porque as pessoas têm sim que se interessar pela política. E eu costumo falar que quando você não se interessa pela política, às vezes alguém que tem pensamentos diferentes dos seus e que às vezes não são os pensamentos que são construtivos, se interessar pela política,
ele vai governar para você. Sim. Alguém vai sentar naquele lugar. Alguém vai. As pessoas têm que ocupar o espaço que está vazio, sabe? E eu falo que a boa política, ela tem que ser praticada e aqueles que têm um pouquinho de interesse e se disponibilizam para poder contribuir num processo de melhorar a sociedade, elas têm que se colocar à disposição, sabe? Vamos começar conversando. Se você não tem aquela disposição para disputar um mandato eletivo, mas tem disposição para participar de um grupo, para conversar, para discutir um projeto de cidade, um projeto de estado, um projeto de país, se coloca à disposição. Busca conhecer cada um dos partidos, vamos começar localmente, busca conhecer cada um dos partidos que tem no seu município e a forma como eles pensam, a forma como eles enxergam de fazer política, sabe? Então, eu acho que precisa ter realmente esse interesse, mas eu acho que mais do que isso, nós que estamos na classe política, nós precisamos de buscar alguma forma de engajar essas pessoas, de atrair essas pessoas para a discussão. E nada melhor do que dando exemplo na prática de que é possível, sim, a gente se aliar a boas pessoas, as pessoas que realmente têm compromisso com as questões do nosso município. Sim, eu sabe? acho que esse é o meu maior intuito, você sabia disso? Sim, Esse sim. é o meu maior intuito. Trazer eles para perto da política, sabe? E eu não sou inteligente, igual eu falei para você. Eu trago pessoas inteligentes que como isso. você, porque eu não sou. Não, Então deixa o cara falar. eu falo que é importante, porque assim, a gente acompanhou o trabalho que você fez ali pré-eleição, de levar informação para as pessoas. E é por isso que eu costumo falar sempre que os meios de comunicação, seja ele o podcast, seja ele um programa de rádio, de televisão, um canal no YouTube, enfim, as diferentes formas de se transmitir a notícia é importante, sabe? É importante porque você aproxima, você cria essa conexão com as pessoas. E o trabalho que você fez durante a eleição, de poder mostrar para as pessoas, olha gente, vocês precisam de fazer uma escolha. Alguém vai cuidar do município para os próximos 4 Sim. anos. Você está preparado para fazer essa escolha? Você conhece as pessoas que estão se colocando à disposição aqui para governar o nosso município pelos próximos 4 anos? Você conhece a trajetória? Você conhece os planos, os projetos, a visão que essa pessoa tem de cidade? Então isso é importante, sabe? Porque muitas das vezes as pessoas votam em manada. Ah, eu vou votar naquele ali porque aquele ali vai ganhar a eleição. Que todo mundo vai votar. Ou eu vou votar naquele ali porque aquele ali é bom, ele é poderoso, ele é rico. Será que é esse o objetivo que nós temos no nosso município? Eu votar em alguém porque ele tem um poder aquisitivo melhor do que o meu, ou porque ele veio de uma família mais abastada do que eu? Enfim, somos todos iguais. Agora nós temos que ver quem tem maiores condições de realmente fazer algo que seja profícuo para o município. Quem vai conseguir montar um time capacitado, um time que tem projeto, que tem planejamento. Porque não adianta eu vir aqui e oferecer o mundo aqui, é fácil demais. Eu vim aqui na época da eleição, vou falar que vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e depois eu entrar lá dentro, e só depois que eu entrar lá dentro é que eu vou conhecer como é que funciona. A promessa não resolve. Não, Nenhuma promessa resolve e mais nada. do que isso, nós precisamos de parar, realmente, de colocar aventureiro para cuidar das coisas do nosso município. Nós precisamos de colocar ali quem tem conhecimento do que precisa ser feito. E não é conhecimento porque o outro falou que fazia, não. Eu conheço, eu já tive experiência ali, e nem sempre a experiência é de carreira, não, pô, ninguém nasce sabendo, Sim. mas de ter a percepção de montar um time bom, que tenha realmente conhecimento dos diversos setores que o município tem, as políticas públicas que precisam ser desenvolvidas, para realmente fazer algo que seja efetivo para o nosso E município. os problemas, né? Exatamente. Como eu falei, tem muita gente capacitada aqui em São Gotardo, como empresários, muita gente empresária, muita gente que conhece de administração, muita gente que conhece o centro de São Gotardo como ninguém. Exatamente. Como o seu, que concorreu vice O Denner. esteve com você, que conhece o setor rural ali, Sim. aquelas ruas não, né? Mas as estradas, né? estradas As como regiões. ninguém. Né? Exato, eu acredito que tem muita pessoa E capacitada. eu falo que o mais importante, a gente tem que ter humildade, Everton, de reconhecer quando a gente não é perito naquele assunto, de buscar ajuda daquele que entende, sabe? Isso não é depreciação, não. Muito pelo contrário. Isso mostra honradez, mostra preocupação em realmente resolver. Porque se eu não sei, pô, se você me colocar para consertar o motor de um avião e botar ele no ar, eu não vou saber fazer isso funcionar. Mas eu tenho condições de buscar alguém que tem conhecimento para isso, bagagem para isso, e botar ele no ar funcionando? Beleza, me dá essa oportunidade. Sabe? Então eu acho que é nesse sentido, de colocar pessoas nos lugares certos, com vontade de fazer as coisas, com conhecimento, que busca realmente ferramentas para fazer com que aquilo funcione. Pessoas técnicas, né? Exatamente. É o que, infelizmente, a gente não vê hoje, acredito que no nosso governo. Está espalhado. Se a gente for fazer uma chamada de Brasília para o nosso cenário, realmente o que vai sobrar para nós é decepção.
É decepção, infelizmente, não se vê uma luz no final do túnel de que algo seja positivo com esse governo que aí está. Infelizmente. Nós temos que ter esperança de que no ano que vem nós podemos ter condição de uma vez por todas, acabar com esse filme de terror. É isso mesmo. Faz o L. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês envolvendo isso. Como é que você vê o cenário político em 2026? Eu tenho muita pergunta do povo de 2026 para você. Tem muita gente perguntando, mas foi muito. Falando sério, eu acho que sobre 2026 deve ter tido pelo menos umas 10. Eu escolhi 2, mas deve ter umas 10 pelo menos. Qual é o cenário político que você vê para o Brasil inteiro, para o governo e para São Gotardo? Olha, eu vejo da seguinte forma. O reflexo do que a gente tiver lá em cima no governo federal é a consequência que nós vamos colher aqui embaixo. Eu falo que 2026, como nós terminamos dizendo na pergunta anterior, nós temos a chance de dar fim nesse filme de terror que nós estamos vivendo. De corrupção, tá aí escancarado para todo mundo ver, né? Mais uma fraude descoberta, mais escândalo de corrupção, mais ministros sendo substituídos por N fatores. E ninguém sendo preso. Exatamente. E o que eu falo que é pior, a cortina de fumaça que tentam colocar a cada instante para desviar o foco da população. A CPI das Bets é uma delas, sabe? Desviar o foco da população para isso que é tão importante. Que a gente discutir que se em 2026 a população não fizer a escolha certa, nós vamos estar fadados a ter um colapso muito em breve. Recentemente eu estava vendo o deputado Zé Vitor, que é deputado federal, até amigo nosso, fica aqui registrado o nosso abraço para o deputado Zé Vitor, ele colocando que o orçamento de 2029 ele vai estar comprometido em mais de 99% com as despesas correntes do governo. Ou seja, não vai ser possível de fazer mais nada em termos de avanço no nosso país. É tudo para pagar só aquilo que é despesa corrente. Ou seja, quer dizer que a despesa é tão grande que não tem dinheiro. Exatamente. Então nós vamos ter investimento. Então nós vamos continuar rodando em rodovias ruins. Nós vamos continuar tendo uma saúde precária. E eu falo que isso é ruim, por quê? Porque o recurso que sai lá de cima do governo federal é o recurso que chega na ponta. É uma pauta que precisa ser discutida e vem sendo discutida já há vários anos sobre essa forma de divisão dos recursos. Por quê? Porque a vida acontece aqui embaixo nos municípios. A vida não acontece não em Brasília. Embora as decisões sejam muitas das vezes tomadas lá, a vida acontece aqui embaixo. Então é preciso que o dinheiro fique aonde a vida acontece, aonde o cidadão precisa. Mas se os gastos do governo são tão grandes a ponto de colapsar as contas públicas, o investimento não vai chegar na ponta. Então nós precisamos de ter lá alguém que deixe de fazer politicagem e faça realmente aquilo que o Brasil precisa. Quer fazer uma reforma estruturante, a gente mudar, fazer realmente a reforma tributária que foi feita recentemente, ela vai trazer consequências desastrosas daqui a pouco. Nós já estamos vendo isso, é possível de prever, sabe? É você ver o cenário econômico que não traz perspectiva. Aí você vê que o produtor rural, que é quem gera emprego, quem gera alimento, quem produz renda e riqueza para o nosso país, está sendo perseguido. Exato. Sabe? Então, assim, é preciso a gente mudar a forma de se fazer política no nosso país. E isso só vai começar se aqui embaixo a base tiver consciência de que as mudanças precisam ser feitas. Sabe? Então, assim, nós temos condição de dar fim a esse filme de terror. Falo que hoje, e até recentemente a gente vê as discussões aí, vai o Lula, vai o Bolsonaro, mas o Bolsonaro está inelegível por 8 anos, nós não sabemos como é que vão ser os recursos, os julgamentos com relação a isso. Mas espera aí, nós temos para além desse polo um grupo de pessoas, até hoje, mais comum dizer, um grupo de governadores que estão ali ligados à questão da centro-direita, mais tendenciosa à direita, que tem bagagem para poder estar ali junto. Claro, o maior expoente que está ali e vai ser decisivo para esse pleito chama-se Jair Bolsonaro. É onde ele manifestar que deve ser o apoio, se ele não puder ser candidato, que essa turma vai estar. Porque isso nós já vimos acontecer. E é fácil você comparar 4 anos de gestão do Bolsonaro com somente esses 3 anos de gestão do Lula e ver o resultado na ponta. Então, assim, esse grupo vai estar, porque já deu demonstrações públicas, já fizeram atos públicos dizendo isso, esse grupo vai estar junto para um projeto de Brasil.
Até vi ontem, salvo engano, foi na Folha de São Paulo, que até o ex-presidente Michel Temer estava liderando conversas com relação a esse campo mais voltado à direita, para que fizessem de fato um grande projeto. Caiado também, acho que Caiado, o Ratinho, o Zema, o Tarcísio, o Jorginho de Santa Catarina, o do Espírito Santo, do Mato Grosso, enfim, Eduardo Leite. E eu vi o Zema falando no podcast esses últimos dias, que tá tendo essa união dos governadores para conversar um pouco mais sobre isso. Sim, né? Estavam todos nos atos, nessas manifestações aí, todos juntos com o presidente Bolsonaro, discutindo, porque realmente precisa ser discutido ali Brasil. Indiferente de quem seja o ator que vai liderar esse processo para 2026, essa turma tem que estar junta. Essa turma vai estar junta para a gente derrotar de vez essa turma aí que não tem a menor responsabilidade com o nosso país. Tá acabando com o país com cupim. Exatamente. E, governador, o que você acha do governo de Minas Gerais que vai acontecer? Olha, ainda tem muitos movimentos sendo feitos. Obviamente que o movimento que naturalmente já está declarado é o movimento do Romeu Zema, anunciando aí como seu pré-candidato à sucessão o professor Matheus, que é um cara extraordinário, um cara muito capacitado, um gestor, um líder, e que tem feito um brilhante trabalho junto com o governador Zema. Eu falo sempre, e o governador tem dito isso publicamente, de que o Matheus é responsável por gerir várias das políticas públicas que estão sendo feitas no Estado. E eu falo que fazer gestão de um Estado, que você já pegou ele ali com 165 bilhões de dívida, não é tarefa para qualquer um. Então, nós não podemos cair na mão de um aventureiro que vai vir aqui, e agora recentemente foi aprovado o Propag, e o Estado está buscando ali uma forma de fazer adesão nesse Propag para poder conseguir ter uma atração para sair desse estado de calamidade realmente, que as contas públicas do Estado estão passando. E até o governador deu uma entrevista recente, falou que somente a partir de 2030, aderido ao Propag, é que o Estado vai ter uma condição realmente de voltar a fazer investimentos naquilo que o mineiro mais espera, né? Que é a questão de infraestrutura, de fazer investimentos de obras aí que possam garantir, né, um maior desenvolvimento do Estado. Então, hoje, quem está ali lançado como pré-candidato é o professor Matheus, para dar continuidade nesse governo técnico, nesse governo de gestão, de transparência que o governador Zema vem fazendo no nosso estado. Tem outros nomes aí que estão ventilados, como do senador Cleitinho, do próprio deputado Nicolas, mas agora o senador Rodrigo Pacheco também, como sendo uma das possíveis indicações aí do Lula. Enfim, já dá para saber também que Cleitinho, Matheus Simões e Nicolas certamente estarão num bloco em conjunto. Eu acredito que a direita não se dividirá. Não pode. Até porque se a gente se dividir, a gente corre o risco de entregar na mão daqueles que nós não queremos que governem o nosso estado de novo, porque já mostraram o que fazem. E perder. Né? Exatamente. Então, assim, acredito que o segundo maior colégio eleitoral sim, Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral. Foi nas nossas conversas anteriores. Então, assim, é preciso que a gente tenha uma atenção muito grande. E eu costumo brincar muito que eu gosto de ter o retrovisor maior. O retrovisor tem que ser pequenininho. O para-brisa é que é grande. Porque a gente tem que olhar para o horizonte, para expandir a nossa visão. Mas é preciso ter o retrovisor para enxergar os erros do passado. E eu acho que o mineiro não quer repetir os erros do passado, não, porque eles estão custando caro até hoje. Jamais. Né? Então, assim, muitas das ações que às vezes o governador queria tomar, ele não pode fazer devido a esses erros, infelizmente, daqueles que o antecederam, né? As categorias aí que não tiveram, às vezes, os seus reajustes ainda, né, oportunizados pelo governo, sabem bem do que eu estou falando aqui. Até é importante a gente frisar. Por quê? Porque na administração pública você não faz o que você quer, você faz o que você pode fazer. Então não adianta você fazer um compromisso, você... não vou garantir o compromisso aqui, que eu falei com vocês que eu ia fazer, vou cumprir aqui. Daqui 3 meses não consigo manter a honradez desse compromisso que eu fiz. Então, às vezes a gente toma pancada, a gente toma, né, a bolada nas costas ali, mas a consciência a gente tem que ter, e quem está ali tem que ter uma serenidade muito grande de saber que só é possível de ser feito aquilo que realmente tem como ser feito. Não adianta você prometer mundos e fundos e achar que você vai conseguir abraçar o mundo, que infelizmente, como o nosso estado está, infelizmente não tem jeito de se fazer milagre. Eu não vou falar 2026 aqui, porque tem pergunta do povo e vai te incluir nela. Podemos ir lá. Mas dentre essas conversas, eu vou pedir uma coisa pra você. Foca aqui, Daniel. Dá descubra. Pelo amor de Deus.
O café tá R$40. É R$40. 500 gramas, meu pai. Eu tô na cidade do café. O meu café tá R$40. Tô quase comprando aquele mais ruim lá que tem. Uma vez se dá conta de tomar. Tá difícil, Paulo Eugênio. Café R$40, Paulo Eugênio. Ô, Everton, Vou eu te falo falar. sempre o seguinte: não só o São Gotardense, o mineiro, o brasileiro de maneira geral, ele sente muito a forma como o governo está no preço que ele tem que desembolsar para fazer as compras no final do mês, para iniciar o próximo mês. Então, você vê toda essa questão, e óbvio, tem diversas outras interferências, até do exterior, interferências climáticas, mas a econômica É a pior. é a que está sendo mais punitiva para o brasileiro, sabe? Então, você tem que desembolsar ali. Quem tem condição de desembolsar, vai tomar seu cafezinho, né? Misericórdia. Mas aquele que não tem, E aí? é essa que fica a pergunta, E café deveria ser o mínimo. sabe? Café é o Então, mínimo. Não são 3 refeições que ele falou por exatamente. dia? E Tem que isso ser aí o já vem mínimo. sendo prometido lá desde a década de 90, né? Enfim. Vamos lá. A gente vai começar agora o quadro Pergunta do Povo, Paulo Eugênio. Eu pedi para as pessoas perguntarem, ficarem à vontade. Você falou que Certo. pode ser qualquer pergunta, então Qualquer vamos lá. pergunta, vamos lá. Eu vou ler para você e você Sim, responde. Pode vamos ser? lá. Qual a situação, esse aqui é do Wanderson. Qual a situação financeira da cidade deixada pelo último governo e qual prospecto, sabia nem que existia essa palavra para você ver, qual o prospecto para essa atual? Bom, Everton, respondendo a pergunta, a primeira pergunta ali que veio do povo, nós tivemos a oportunidade de desenvolver muitas obras, estão aí para a população ter acesso. Tudo que fizemos, viemos prestando conta de tudo aquilo que era feito, sempre numa parceria muito forte com a Câmara Municipal, e deixamos o governo numa satisfação financeira muito tranquila, sabe? Assim como pegamos numa situação tranquila, fizemos muitas obras, né? Desenvolvemos muitas ações, e deixamos a situação da prefeitura tranquila, não tinha endividamento, não tinha nenhum tipo de despesa ali que pudesse comprometer o governo que está nos sucedendo. Obviamente que aí a decisão que o atual governo toma com relação às políticas públicas que eles vão desenvolver é de acordo com o programa de governo deles, mas isso aí eu afirmo categoricamente que a prefeitura não ficou numa situação financeira que trouxesse qualquer tipo de situação que pudesse travar, né, a próxima gestão de fazer as ações que o município precisa. Agora, aí a forma de cada um de fazer a gestão do recurso é individual de cada um e obviamente que a população já está tendo uma ideia do que está sendo e cobrar, né, aquilo que deve cobrar para que o que é realmente necessário de ser feito possa realmente ser feito. Sim. Então, assim, deixamos numa situação muito tranquila para que as próximas gestões pudessem fazer aí aquilo que a população precisa. Certo. A prefeitura, né, o estado, no caso o nosso município, tem uma renda fixa ou é o que é adquirido por imposto no mês? Na verdade, a composição do nosso orçamento, ela é de diversas fontes, né? Seja ela através dos impostos municipais, aquilo que tem de participação dos impostos estaduais e aquilo que vem do governo federal. A maior parte de receita hoje que o nosso município tem é através do Fundo de Participação dos Municípios, né? Que é a composição de toda essa receita. Então, aí tem na parte da educação, tem Fundeb, tem a questão do próprio ICMS do Estado, que é com relação ao IPVA. Enfim, são várias as composições, né, dos recursos que vêm para o orçamento do nosso município anualmente. E tem aquela parte também que é que os setores, né, diversos da produção acabam trazendo investimentos, enfim, são várias variantes aí que compõem a receita que o município tem hoje, girando aí na casa de 200 milhões para poder fazer aquilo que é preciso anualmente no nosso município. Certo. 200 milhões anualmente? Anualmente. Anualmente. É a previsão orçamentária. Não necessariamente aquele valor vai ser arrecadado, mas tem-se ali a previsão daquilo que vai ser realizado e que vai chegar de receita no município durante os 12 meses. Entendi. Vamos para a segunda pergunta do povo. Essa pergunta é anônima, viu? É anônima. O que acha da reforma administrativa que está sendo feita pelo governo atual? Olha, Everton, é uma pergunta um tanto quanto capciosa, mas eu não fujo da resposta, não. Eu vejo que durante a nossa gestão nós buscamos fazer medidas que fossem o mais justas possíveis.
É preciso a gente tratar o funcionário público da maneira como ele merece ser tratado, com respeito, com dignidade, valorizando o trabalho que é desenvolvido, porque nada de política pública no município é feita sem que esteja ali por trás um servidor público dando o seu máximo para que aquilo possa ser feito. Obviamente que falhas todos temos, todos teremos, somos humanos, errar faz parte do ser humano, mas eu acho que se tratar de forma desigual, tirando de às vezes aquele que tem o menor salário, para você aumentar do escalão de cima que já tem um bom salário, não seja a melhor forma de se fazer uma reforma administrativa. Obviamente que quem está lá tem o poder de decisão de fazer a reforma como ele achar que deve ser feita. Isso passa, obviamente, por um planejamento que a equipe dele fez, mas eu, enquanto prefeito, não faria a reforma administrativa da forma como foi feita, sabe? Eu acho que assim, é preciso de fato a gente ter eficiência, mas é preciso também que a gente possa remunerar o servidor, o nosso colaborador ali de forma justa, sabe? E as queixas que a gente tem recebido de pessoas que já tinham um salário mais baixo, ter ele diminuído para aumentar salários de assessores, enfim, do alto escalão, eu acho que talvez não seja a melhor decisão. Eu não faria. Tá aí quem está tomando as decisões agora para a própria população e os próprios servidores fazerem os julgamentos que são necessários. Eu não faria dessa forma. Entendi. Então vamos para a terceira pergunta do povo. Vamos lá. Esse aí é do Samuel, hein? Lembro da cidade há 20 anos e nada mudou. Como poderia levar a cidade para frente? Bom, é preciso a gente pensar no futuro trabalhando no presente. Não adianta a gente querer alcançar o futuro sem discutir os problemas do presente. Então, como eu disse lá atrás, é preciso que a gente tenha pessoas realmente engajadas em fazer algo diferente pelo nosso município. Pessoas que se interessem em participar ativamente da política e que busquem se colocar à disposição de disputar também os cargos públicos e poder participar não só da troca de ideias, mas de elaborar um grande planejamento de que nós podemos ter também, além das ideias que hoje a gente tem, né, de todas as pessoas que estão envolvidas no processo político, mas trazer ideias de lugares que estão dando certo também, né? A gente tem cidades modelos, e aí, puxando mais uma vez para o nosso partido, a cidade de Joinville hoje é uma cidade modelo, né, administrada lá pelo prefeito Adriano, a cidade de Patos de Minas, pelo nosso prefeito Falcão, que está ali fazendo um brilhante trabalho, agora assumindo recentemente aí a presidência da Associação Mineira de Municípios, e não está chegando lá à toa, está chegando lá porque realmente é alguém que as pessoas querem ter de reflexo. E eu falo que só é possível a gente mudar a nossa São Gotardo quando a gente realmente valorizar aquilo que nós temos aqui. Valorizar as nossas riquezas locais, valorizar as pessoas que aqui escolheram estar. E aí não é só valorizar o São Gotardense, mas aquele que resolveu ser São Gotardense. Você bem disse ali no início, você já passou por diversos estados e municípios do nosso país, mas você escolheu estar em São Gotardo agora. Então é preciso que a gente busque essas experiências com todos aqueles que que decidiram, na verdade, residir aqui em São Gotardo, para que a gente possa realmente construir algo que seja bom para toda a nossa população. Mas é preciso também que a gente pense além daquilo que os nossos olhos estão enxergando hoje. Então, São Gotardo é hoje um município rico, como todo mundo sabe, todo mundo diz, uma produção agrícola imponente, um setor de serviço que funciona muito bem, mas é preciso também da gente buscar outras formas de geração de emprego e renda aqui. É preciso a gente avançar um pouco mais. Pô, São Gotardo pode ter uma indústria de beneficiamento daquilo que é produzido no agro, ou pode ter uma indústria de um setor diferente daquilo que a gente produz aqui hoje. Bom, Nova Serrana está aqui, próximo de nós, é um dos maiores polos atacadistas do país. Não se produz couro em Nova Serrana. Busca-se a matéria-prima em outros lugares e ali a gente monta uma indústria que funciona e gera emprego e renda para milhares de pessoas. Então, São Gotardo também não pode ter essa visão de talvez aquilo que a gente já produz aqui possa ser aproveitado, mas por que não pensar em atrair novos investimentos? Mas para isso é preciso a gente ter realmente um olhar para o futuro, discutir, ter pessoas ali realmente interessadas em participar desse projeto, para aí sim, daqui a mais 20 anos, a gente ter uma cidade próxima daquilo que a gente sonha. Show de bola. Vamos para quarta, é isso? Quarta pergunta. Vamos lá. Ele tem algum projeto referente à contaminação do balneário por causa do cemitério?
Bom, eu acho que falar em projeto aqui seria até um pouco ousado da minha parte, né? Por não estar exercendo verdade. nenhuma função pública, eu falar que vou apresentar um projeto aqui e ainda vou tomar pedrada ali na rua. Ele ia falar a opinião, né? Então, assim, a minha opinião com relação a isso é o seguinte: durante a nossa gestão, nós tivemos até a iniciativa de elaborar um projeto para dar uma sobrevida para o nosso cemitério. É um grande problema que o nosso município enfrenta e não é só agora, é um problema que vem de anos, porque há tempos atrás você teria um cemitério construído dentro da cidade e isso estava tudo certo. Hoje em dia a gente sabe que a cidade cresceu no entorno do nosso cemitério. Então é preciso a gente buscar um novo espaço para que isso possa ser feito. Mas, como as burocracias, como nós dissemos ali atrás, e principalmente os entraves ambientais para licenciar um novo cemitério são grandes, e todo mundo que tem um pouquinho de conhecimento dessa parte técnica sabe bem do que eu estou falando, é importante que a gente busque alternativa. E na nossa gestão a gente buscou essa alternativa. E um modelo que daria aí uma sobrevida de, eu acredito, uns 5, 6 anos, para que a gente pudesse ter um tempo de procurar, organizar, planejar e licenciar uma nova área. É algo que vai ser tomado assim do dia para a noite? Não, dificilmente. Mas estudos que já foram feitos no passado apontam que existe sim, obviamente, a possibilidade de ter algum tipo de derramamento de água que venha, né, da enxurrada ali, mas hoje o cemitério está um pouco abaixo do ponto de captação, né, da nossa barragem. Então, assim, a chance de se ter alguma questão, né, dejeto ali de cadáver para questão de captação de água, eu vejo isso de forma um pouco distante, sabe? Mas é preciso sim que os nossos gestores tenham essa percepção de que é preciso avançar nesse assunto. Essa pauta é muito importante, assim como diversas outras questões, como o aterro sanitário, como até novas fontes de captação de água para abastecer o nosso município. É preciso que isso tudo esteja no radar. Então, a questão do cemitério não é diferente. É preciso se pensar a longo prazo, mas é preciso se tomar medidas a curto prazo para dar um fôlego até que os gestores tenham de fato uma nova área licenciada e com isso possa Não ter é aí fácil, né? uma destinação tranquila para aquele momento ali de descanso, né, dos nossos entes queridos. Certo. Vamos para a próxima. Vamos lá. Aí, ó. Falei pra tu, né? Falei pra você. Hein? Começou, hein? Essa aqui, ó. Vamos lá. Pretende se candidatar em 2026, Paulo Eugênio? Tá igual eu Evno, eu falo sempre o seguinte: uma coisa é pretensão, outra coisa é isso se concretizar. Eu falo sempre que e aquele que está nessa missão política tem que estar sempre à disposição de um grupo. Então eu falo que se um grupo político entender que um projeto em 2026 é algo que seja viável, né, ou seja, que tenha materialidade para a gente trabalhar, eu nunca vou correr da responsabilidade. Confesso que hoje não está no meu radar disputar uma eleição em 2026. Mas de hoje até lá meados de abril, maio, que será o prazo ali para tomada de decisões, ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte, sabe? Então tem negociações, tem esse trabalho que a gente está fazendo, mas tem também os compromissos que a gente já assumiu, né, a partir da eleição municipal de 2024. Então, o meu objetivo agora é realmente discutir boas políticas, de estabelecer com esse grupo político nosso ideias, proposições que possam contribuir para melhores escolhas lá em 2026, sabe? Eu falo que eu estarei no processo ajudando, que seja nos bastidores ou alguém do grupo que tenha qualquer tipo de pretensão também. Então, hoje eu não estou, né, com nenhum tipo de pretensão de disputar um cargo em 2026. É isso aí. Eu acho que tem mais uma parecida. Tem. Né? Aí, ó. Vamos lá. Você será candidato a deputado ou prefeito nas próximas eleições? Olha, como eu acabei de responder a pergunta similar aí, deputado em 2026 é algo que hoje não está no meu radar. Como eu disse, se for uma decisão de grupo, se o grupo entender, nós vamos discutir o que é um projeto viável. Agora, partindo para 28, está um pouco mais distante, eu acho que o mais importante nesse momento é a gente discutir o fortalecimento de um grupo que possa ter um nome com viabilidade de disputar as próximas eleições municipais. Eu não corro da responsabilidade. Obviamente que todo mundo sabe das minhas pretensões, nunca deixei isso, né, escondido de ninguém.
Estarei no processo de 2028. A discussão sobre qual a posição eu estarei, nós vamos deixar para mais próximo de 2028. Melhor deixar, Mas né? as pessoas podem ter certeza e a convicção de uma coisa. Eu não me furtarei de colocar o meu nome para qualquer ajuda que seja para a gente construir uma cidade melhor. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais um. Tem mais um, é a última, hein? Vamos lá. Se você fosse prefeito de São Gotardo, quais medidas seriam tomadas inicialmente? Eu falo que administrar é uma tarefa um tanto quanto complexa. E sozinho ninguém constrói absolutamente nada. Então, se prefeito, a minha primeira medida seria justamente chamar os representantes legítimos do povo, que são os vereadores, para que a gente pudesse elaborar um grande projeto. Ali nos primeiros meses a gente pudesse resolver aqueles problemas que fossem mais emergentes no nosso município. Ou pelo menos buscar encaminhar as demandas para que eles pudessem ser resolvidos. Sabe por quê? O vereador é aquele contato mais próximo da população. Geralmente a primeira porta que a população bate é do vereador porque está mais próximo. Às vezes é um vizinho, às vezes é um amigo, um colega de trabalho. Então é aquele primeiro que é chamado ali para resolver algum dos problemas. E nada mais justo que o prefeito chamar à discussão aquele que representa legitimamente o povo. Então, acho que sentar com os vereadores, estabelecer as nossas principais prioridades para a gente colocar nos 6 primeiros meses de governo, eu acho que é fundamental. Eu acho que o diálogo faz parte da boa política. Sem diálogo, nós não vamos construir pontes. Nós temos que destruir muro. Mas só é possível destruir muro e construir ponte com diálogo. Então, minha primeira medida como prefeito é chamar a Câmara Municipal para discussão dos principais e reais problemas do nosso município e pontuar aquilo que é prioritário para a gente poder desenvolver nos 6 primeiros meses e, obviamente, ter um planejamento aí para curto, médio e longo prazo, porque 4 anos passam muito rápido. E se a gente não tiver um planejamento muito bem detalhado e trabalhar de mãos dadas com um legislativo forte e atuante, a gente não consegue resolver os principais problemas do nosso município. Não consegue andar, né? Exatamente. Não consegue andar para frente, Exatamente. É como eu falei para você no começo, eu acredito que essa é a conexão. É a conexão, Sim. Não com o povo também, mas entre os a classe política. É a classe política. A classe municipal, a Câmara Municipal com Sim. o Executivo. As associações de moradores, enfim. Todos esses atores que fazem parte aí da construção de uma sociedade cada vez melhor. É isso aí. Eu gostaria de agradecer você, Paulo Eugênio, pela participação de você estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz por isso, como eu falei para você, eu gosto de gente inteligente, porque eu não sou. Então, deixa o cara falar. E meu objetivo é esse, é aproximar os políticos, a classe política do povo, trazer vocês para perto do povo. Então, acompanhe a gente no próximo episódio, tá? E é um prazer, viu, Paulo? Você pode vir várias vezes. O dia que você quiser, se você quiser seu próximo convidado, você pode vir também, tá? A gente tem que ter um pouquinho de noção também e de dar espaço para que outras pessoas possam vir colocar o seu ponto de vista. Então, primeiramente, queria agradecer a você a oportunidade, esse convite para estar aqui nesse segundo episódio. Te desejar sucesso, né, nesse novo projeto que está se iniciando aí, de levar mais informação, porque, como eu disse, levar informação de qualidade, com responsabilidade, com transparência, é muito positivo para que as pessoas tenham conhecimento realmente de quem está do lado de cá, né? É muito fácil a gente estar hoje na rede social acompanhando, às vezes criticando, mas eu ter a oportunidade de conhecer melhor aquelas pessoas é importante também, faz parte do processo. Então, assim, só tenho a agradecer esse convite de estar aqui nesse dia de hoje. Mesmo não estando, vamos falar assim, com mandato, né? Para falar assim, que não vão aproximar dos políticos, não, mas eu acho que todos somos seres políticos. Então, é importante que a gente tenha diferentes formas de enxergar as coisas no nosso município e vou estar sempre à disposição de vocês para o convite, né? Sempre oportuno de estar aqui discutindo, porque discutir São Gotardo é para mim uma paixão. Então, eu jamais vou dar as costas para o meu município, jamais vou torcer contra o meu município, porque eu quero que isso aqui seja um lugar próspero, um local onde eu estou criando a minha família e quero continuar sempre, né, cuidando da minha família aqui. Eu vou até fazer uma parte aqui de mandar um beijão para minha esposa Larissa, minha filhinha Antonella e para o meu outro filho ou filha que está a caminho, ainda não sei se vai ser menino ou menina. Eu vou deixar aqui um abraço, porque esse é o meu porto seguro. Minha família é, sem dúvidas, o meu alicerce, é aquele combustível diário para que eu possa doar um pouquinho de mim
para a construção de uma São Gotardo cada vez melhor. Então, isso. agradeço a todos que tiveram a paciência de nos ouvir aqui. Se falamos alguma bobagem aqui, vocês relevam, então pede direito de resposta que a gente volta aqui e corrige. Mas é isso, quem conseguiu vir até aqui o final, pô, show de bola. E quem eu alcancei, eu arrebentei. A gente arrebentou, porque Sim, a gente claro. conseguiu alcançar pessoas e vocês aqui pra Sim, gente. com certeza. Eu vou te falar um trem, eu não ia fazer, mas a galera... Não perdoa, não. Não perdoa, não. Vou te falar, foi muito... esse aqui, o cara não perdoa, não. Vou te falar. Vou até mostrar quem foi. Olha aí. Ó, eu vi, ué. É mesmo? Ó, no seu caso de calvície, tem tratamento? Tô em uma situação parecida. Ó, eu vou falar o seguinte. Nós estamos vendo aí muita gente tratando desse problema de calvície, sabe? Tem um parceiro lá fora também, John. Tem, mas eu falo sempre o seguinte. As pessoas que têm um pouquinho de contrariedade com relação a esse problema natural da vida, tem que correr atrás de buscar, né, a sua felicidade. Se te incomoda ser calvo, corre atrás de um tratamento, de um implante capilar, que seja de uma peruquinha, que seja de um minoxidil, não querendo fazer propaganda para a indústria farmacêutica aí. Não é pra pintar, não? Será? Cabelo não. Eu acho que não vai ficar legal, não. Cara... Faz uma tatuagem, mas eu, particularmente, eu não gosto de deixar de assumir as minhas raízes, sabe? Então, se as minhas raízes estão me colocando calvo, então eu vou seguir em frente, não vou gastar dinheiro com isso, tenho enorme satisfação de ter minha carequinha aqui, sabe? De chegar em casa, quando eu vou abaixar um pouquinho, porque eu não vou falar que vou cortar o cabelo, né? Vou abaixar um pouquinho o telhado aqui, a minha filha passar o cabelo assim, nossa, papai, seu cabelo ficou tão bonito. Tu bateu uma satisfação melhor do que essa pra mim? Sabe? Então, assim, agora se eu chegar lá com aquele cabelão, ela fala assim, que é isso, papai? Então, assim, sou muito feliz com a minha carequinha aqui, as pessoas já me conhecem por ser careca, então vamos seguir em frente. Quem tem que elogiar, tá elogiando, exatamente. Né? Ó, pô, tem que ter um motivo de alegria. Você é o cara, viu? Eu sei não. Então já era. Fechou? Pessoal, todo encerramento do nosso Pode-Papo, eu faço uma oração por todos os governantes da nossa cidade, para que Deus dê sabedoria, discernimento, do prefeito até o vereador e todos aqueles que estão por trás da Câmara Municipal, que estão por trás do Poder Executivo, que tem feito nossa São Gotardo andar, ou pelo menos tentado. Então, eu vou fazer uma oração, mas você também que está participando, pela sua família, pela sua casa, para que Deus possa chegar aí também, tá certo? Se possível, feche os olhos. Vamos lá. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço ao Senhor por misericórdia, por a minha vida e por todos os governantes da nossa cidade. Que o Senhor dê sabedoria para cada um deles, para governar, meu Deus, principalmente para aqueles que mais precisam, para aqueles que mais necessitam, meu Deus. Alcança os nossos governantes, do prefeito aos vereadores, aos servidores da Câmara Municipal, do Poder Executivo, que o Senhor abençoe também as famílias que estão nessas casas, meu Deus, participando desse Pode-Papo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus, né? Isso aí, pessoal. Então, obrigado por ter ficado até o final aí. Falou, Gênio. Tamo junto, hein? Obrigado, tamo junto.